Isaías capítulo 6, verso 8, diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem é de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meu irmão. Não pode sentar, meu irmão. Esse texto é em cima do tema aqui do congresso, que foi tirado como Jovens em Missões, que é um trabalho que já vem sendo realizado com a mocidade, nos sítios aqui e ali na rua também. E o tema é oportuno, particularmente é um tema que eu gosto muito, que é uma coisa que me atrai, missões, evangelismo, sair do conforto das quatro paredes da igreja e enfrentar de sentimentos que é uma coisa que me atrai, que eu não posso nem como conter. Então, no meio de tudo isso, nós reunimos e escolhemos esse tema, Jovens em Missões. Sabemos muito bem que o tempo está próximo do nosso Salvador Jesus Cristo voltar. E há uma missão para a igreja: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E há uma missão para os jovens: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E diante desse cenário que Isaías se encontrava, num caos total, onde a nação de Israel estava dividida em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. O povo tinha se afastado de Deus, abandonado, adotado práticas de feitiçarias e cultuando falsos deuses das nações vizinhas. Nesse contexto era onde Isaías se encontrava. Num contexto que não é muito diferente dos dias que a gente se encontra no dia de hoje. Você vai dar uma olhadazinha com calma, sem emoções, e ver o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, na nossa cidade, no meio da juventude, no meio da mocidade, o que está acontecendo ao nosso redor. E nessa mesma circunstância Isaías se encontrava. Deus, eu comecei a perceber, lendo as Escrituras, que Deus sempre levanta homens e mulheres, quer sejam jovens, adultos, moços, anciões, em meio de dificuldade, em meio de caos. É dali onde Ele tira aqueles que Ele quer usar para levar o objetivo dele diante de uma nação, ou povos, ou tribos, que está no caos. E é desse tumulto todo, essa muvuca toda, que Deus vai lá e tira e coloca aqui e diz: agora eu vou, vai fazer o que eu quero. Percebe que nunca é no banho-maria, nunca é na grande maioria dos profetas, sempre está acontecendo algo em torno da população, onde Deus vai sempre levanta e separa aqueles para levar e para fazer a sua missão. Não é diferente dos dias de hoje. Vocês estão aqui hoje, eu agradeço a Deus primeiramente aos irmãos que vieram dar o apoio aqui à mocidade, aos adultos, não vou dizer que minha irmã ali, vou dizer os mais velhos, vou dizer os adultos que vieram aqui e deram esse apoio aqui aos jovens que receberam o convite e vieram aqui. Vocês não escutaram o convite de quem convidou vocês? Vocês escutaram o convite do Espírito Santo de Deus, usando o jovem, quer seja mensagem, quer seja entregando o convite, quer seja falando. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês que vieram esta noite. Que o Senhor venha estar falando ainda mais aos seus corações, porque eu acredito e eu creio, quando ela chegou, quando começou o início do culto, todo mundo aqui acreditou, eu já sentiu a presença de Deus, já sentiu uma paz, já sentiu uma atmosfera que não vem de seres humanos passando para os outros, só vem num lugar do trono da graça onde nosso Deus vive e reina eternamente. Então era nessa circunstância onde Isaías vivia, reinos divididos, cada um lado, nação corrompida, adorando outros deuses, praticando feitiçaria, praticando toda sorte de pecado e de práticas erradas que encontraram ao ensinamento do Senhor. Foi dali que Deus se revela ao profeta Isaías. E nesta noite, Deus está se revelando a cada um de vocês, Jorge. Nessa noite, Deus, como se revelou ao profeta Isaías, assim também está se revelando a cada um de vocês. Quer seja crente, quer seja visitante, quer seja evangélico, quer seja... não importa.
Deus está se revelando a vocês na mesma circunstância que o profeta que se revelou ao profeta Isaías. Não quero saber se tem 3 anos, 4 anos, 8 anos, 15 anos, 16 anos, porque Deus usa aquele que Ele quer, conforme Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus usa. Então, ouça a voz de Deus esta noite. Deve ser possível que o profeta, então nessa música toda, foi que o profeta, que foi que Deus revelou ao profeta Isaías. Deve ser por isso que o profeta, no meio das circunstâncias que ele se encontrava, que ele não tinha apreço ao que estava à sua volta. Deve ser por isso que ele estava tão acostumado com o ciclo que estava cercando. Ele estava tão entrelaçado na comunidade, nas práticas que as pessoas lá viviam. Ele via tudo aquilo que se tornou um normal para Isaías. É tão do jeito que quando Deus se revela para o profeta Isaías, ainda não é profeta, mas quando Deus se revela a Isaías vai dizer uma frase que deve chamar a atenção, que deve chamar a nossa atenção. É por isso que o profeta diz: ai de mim. Quando Deus se revela ao profeta Isaías, antes dele começar essa frase, Isaías diz: ai de mim. Essa é a primeira circunstância, é a primeira frase que Isaías fala. Ai de mim, estou perdido. Por que Isaías disse aquilo? Porque Isaías vivia numa situação onde a humanidade estava corrompida. E ele estava entrelaçado com tudo aquilo ali. Não poderia concordar ou praticar tudo aquilo, mas ele estava naquele ambiente. E ele viu a glória de Deus. Ele viu algo diferente, que não era costumeiro ver conforme a sociedade que ele vivia. Ele viu algo que ninguém estava vendo. Ele viu um Deus santo, poderoso, aquele que é 3 vezes santo. E quando ele se deparou com a presença de Deus, ele disse: ai de mim que estou perdido. Não pense, e não é diferente dos dias de hoje. Diante da mocidade, diante da juventude, que vive a vida como se não houvesse amanhã, achando que o que faz ou o que vive, ou aonde está, é tudo perfeito e nada vai ter prestação de conta. Acha que pelo fato de ser jovem, ter saúde, por aí vai, e viver, acha que estando no grupozinho de amigos, na sociedade, está sendo bem aceito pelo grupo, está perfeito. Mas esquece de uma coisa, de um detalhe: há um Deus que é tão poderoso de uma forma, que antes de eu falar uma palavra, Ele já sabe o que eu vou dizer. Eu posso me esconder de vocês, e vocês nunca me achar, mas eu nunca vou me esconder desse Deus. Eu posso estar onde vocês nem imaginam que eu posso estar, mas eu nunca vou me afastar de Deus. Então Deus sabe, conhece e sempre cada coisa que cada jovem está fazendo na sua vida. Você pode enganar os seus pais, você pode enganar a igreja, você pode enganar quem você quiser. É impossível vocês enganarem ao nosso Deus. E diante de tudo isso, Isaías disse: ai de mim que estou perdido. Porque ele, o bom dele é que ele reconhece, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías viu a Shekinah, a presença de Deus, a coisa mais sensata que Isaías fez naquele momento foi reconhecer o estado em que ele vivia, a condição onde ele estava, e reconhecer que ele não era nada perante aquela presença que ele estava vendo. Ele disse: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito numa sociedade de impuros lábios. Essa é uma das primeiras colocações que a juventude tem que reconhecer. Reconhecer seu estado pecaminoso e reconhecer em quem vocês estão de frente a frente. Porque vocês podem estar em frente dos seus colegas, está todo cristiano. Mas diante de Deus é bom ter reverência e é bom ter atitude. Então ele falou essa questão de puros lábios. E meus olhos viram o rei dos exércitos. Ele reconheceu quem estava diante dele naquele momento, que isso está no verso 5. No verso 6 e no verso 7, um serafim purifica o profeta. Então ele não mais disse: ai de mim. Agora, quando Isaías tem um encontro com Deus, quando Isaías reconhece o seu estado pecaminoso, reconhece a sua natureza, quando um jovem reconhece o seu estado que está, quando um jovem reconhece que teve um encontro com Deus, que teve a presença de Deus, que dominou, consumiu todinho, em vez desse jovem dizer: ai de mim que estou perdido, ele vai dizer: eis-me aqui. Aleluia, aleluia. A diferença
Em vez de ele dizer, estou perdido porque vi o Rei da Glória, ele vai dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. A diferença de quem tem um encontro, quando o jovem tem um encontro verdadeiro com o seu Deus, ele não vai dizer, ai de mim. Ele disse, eis-me aqui. E pense bem essa frase, eis-me aqui. Essa é a convocação que Deus está fazendo nesta noite. Está convocando os jovens nesta noite, para em vez de o jovem dizer, ai de mim, esse tal jovem venha dizer ao Senhor, eis-me aqui, Deus. Mas, meu irmão, eu não tenho estudo, meu irmão, eu sou vergonhoso, meu irmão, eu não tenho tanta intimidade, meu irmão, eu estou falando de um Deus que capacita, até o mais, ele quer mais ignorante do que o Pedrão, e teve que perder uma transformação total. Quem foi Pedro depois disso? Então Deus só está falando uma frase, você só precisa dizer uma frase, eis-me aqui, Senhor. Antes você diga, ai de mim, dependendo da situação. Então o tema é missões. Eu vou tentar ser o mais breve possível para o tema é missões. Eu quero que vocês prestem atenção agora. Missões, eu tirei uma introdução de uma pregação que eu já escutei há muito tempo, de um pregador que eu não sei se vocês conhecem ele é brasileiro, mas eu acho que ele mora talvez nos Estados Unidos. Já faz muito tempo que eu vi essa mensagem, que é Josué Leon. Então eu peguei uma introdução, a introdução em cima do que ele foi dito sobre missões. É claro que eu adaptei e atualizei para o dia de hoje o que está acontecendo. Então preste atenção, lembre-se, o tema do congresso é jovens e missões. Missão é um dos temas mais importantes das Escrituras. Missão é uma das coisas mais primárias das Escrituras, das mais importantes que existem nas Escrituras. As obras que Deus fez é através de missões. Tudo que Deus realizou é através de missões. E Deus vai enviar um anjo lá do céu para fazer missões? Não, poderia fazer isso, até os anjos anelaram fazer isso. Mas Deus está disposto, está convocando, está colocando e dizendo, eu quero que esse jovem se disponha diante de mim, para que a missão que eu quero colocar na mão deles, ele vá avante e eu vou capacitar. Jovens que estão nessa noite, com seu coração neste momento agora, esteja em oração com o Senhor, não tenha medo de estar na presença de Deus, e diga, eis-me aqui, Senhor, nesta noite. Porque missões é a coisa mais importante das Escrituras. Tudo que Deus fez foi através de missões. Por isso, um grande missionário francês, David Livingstone, vocês também já ouviram falar nisso, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse Deus tinha um único filho e fez ele um missionário. Esse missionário lá atrás, Deus só tinha um único filho e fez desse filho um missionário. Então missões é algo mais importante, uma das coisas mais importantes das Escrituras. E também tem outro pregador, que é Charles Spurgeon, não sei se alguém já ouviu falar, que falou uma frase bem interessante. Ele disse ao seu filho, ele disse, meu filho, se Deus chamou para ser um missionário, eu ficaria muito triste se você se tornasse um simples rei. Nós estamos falando do século XVI, século XV, XVI, XVII. Ele chegou diante do filho dele e disse, meu filho, nós estamos falando da época de rei, que é algo mais importante que era da época, de ser um rei de tudo. Esse pregador Charles disse, filho, se Deus lhe chamou para você ser um missionário, eu ficaria tão triste e desapontado se você se tornasse um simples rei. Spurgeon disse que um missionário é algo mais importante do que um rei da época. Porque você está sendo embaixador do rei que é sobre todos os reis. Você está sendo embaixador daquele que criou todas as coisas, daquele que é e há de vir, que é Jesus Cristo, Senhor. É dele que você vai ser embaixador. Não é de homem, não é de ninguém. É de Deus que você vai ser embaixador. Por isso que ele não ficaria triste se você se tornasse um simples rei. Eu já falei aqui, eu sei que todos os pais têm um sonho de que os filhos cresçam na sua área profissional e tudo bem, que não é erradiço, que faça isso e ganhe muito dinheiro, e carro, e tem essa coisa toda. Mas se meu filho chegasse e disse, pai, eu estou com desejo no meu coração, eu estou prestes a ir, eu ia falar com ele, o que é, meu filho, que você quer? Eu estou querendo ser um missionário de Jesus Cristo. Eu tenho que ir, meu filho, mas aonde você quer ir? Eu não importa, eu quero ir para o Sudão do Sul, para a Arábia Saudita, eu quero ir para
para a Nigéria, eu quero ir para qualquer lugar. Mas, filho, ali é onde é mais perigoso pregar o Evangelho. Pai, você não está dizendo, eu quero ir para esses lugares pregar o Evangelho. Sabe o que eu faria com o meu filho nessa situação? Eu era o primeiro a comprar uma mala, encher a roupa dele, botar na mala e dizer, vá-se embora, meu filho. Vá pregar o Evangelho. Se você morrer lá, eu honrarei você aqui na terra. Você vai estar com Jesus Cristo. Vá-se embora e prega a palavra de Deus. E se você morrer, logo eu vou estar com você agora, com o nosso Salvador. Pregue o Evangelho. Tu na mala eu pago a passagem. E sabe, pregue o Evangelho. Vocês acham que eu estou dizendo? Eu não estou, não. Se meu filho chegar assim e disser assim, eu sou o primeiro a comprar. Você está doido? Ele vai ser missionário em canto que, se souber que ele é crente, é o primeiro a comprar a passagem para ele ir embora. É o primeiro. Eu não estou brincando quanto a isso. Eu estou falando de coisa séria. Esse é o que eu mais desejo. Amém, meus irmãos? Neste instante, preste atenção. Neste instante, eu espero que eu consiga concluir tudo aqui. É que eu passei uns 3 dias, 3 noites, dividindo em 2 horas e meia, por aí, para preparar a mensagem. Ia por um tempo, ia uns 2 horas e 2 e pouco, aí depois ia para o outro dia. Então, vamos ver se eu consigo fazer tudo aqui. Nesse instante, para que vocês tenham uma ideia, a situação em qual nós nos encontramos, e principalmente vocês são jovens, 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos. Eu não creio que exista 2, 3, 4 gerações daqui para frente, não, até Jesus Cristo voltar. Espero que Deus que não. É vocês que é a próxima geração. É vocês que têm a missão de pregar o Evangelho, cada um de vocês. É vocês que têm que dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero pregar o Evangelho, me capacita. Me enche da unção, me enche da sua presença, Deus. Me enche da sua Shekinah, Pai amado. Dá-me autoridade, Deus, vai para os patrimônios. E me envie, Senhor, onde quer que o Senhor queira, Pai amado. Não me importo com a minha vida, eu só me importo que teu reino avance. Oh, faça essa oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nesse instante, para que vocês tenham uma ideia, segura aí. Nesse instante, para que vocês tenham uma ideia, de julho do ano passado a julho do ano passado a julho deste ano, então para vocês terem uma ideia, do ano passado deste ano, nasceram cerca de 130 milhões de pessoas no mundo. De julho do ano passado a julho deste ano, o povo faz filho, vocês estão por fora. Nasceram 130 milhões de pessoas em um ano. Presta atenção, eu estou falando só de um ano. Vocês vão entender isso, não? 130 milhões de pessoas. Existe cerca de 400 a 450 mil missionários no mundo todo. Em um ano, nasceram 130 milhões de pessoas no período de um ano. Aproximadamente existe cerca de 400 a 450 missionários espalhados no mundo todo. Vamos pegando aí. Para esses missionários, para esses 450 mil missionários, alcançarem esses 130 milhões de pessoas que nasceram em um ano, preste atenção, para esses missionários alcançarem, eu estou falando desses 400 mil, para esses missionários alcançarem as 130 milhões de pessoas em um ano, cada missionário precisaria contatar cerca de 288.888 pessoas. Para cada missionário alcançar esses 130 milhões de pessoas que nasceram em um ano, cada um deles teria que chegar em cerca de 288.888 pessoas para cada um missionário. Pessoas, representando uma média de 791 pessoas por dia. 791 pessoas por dia durante um ano. Para alcançar esses 130 milhões de pessoas, esses 450 mil missionários precisariam alcançar 288 mil pessoas e por dia teriam que alcançar mais de 700 pessoas. Veja onde vocês estão. Vai treinando aí. Durante o ano. Fora o restante dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo afora.
Eu estou falando só no período de um ano. Fora a quantidade de gente que existe no mundo. Por isso Jesus disse, e aí é que me dói. Aí é que me quebra, gente. Por isso que Jesus disse, por isso que Jesus falou em Mateus 9, 37 ao versículo 8. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse, agora na verdade, olha o que Jesus falou, gente. Agora na verdade, a seara, na verdade é grande. Jesus chamou os discípulos, gente, vem cá, eu quero conversar um negócio com vocês. A verdade é que a seara é grande, muito grande. Jesus falando para os discípulos. Muito grande. Aí é uma de dó, gente. Mas os trabalhadores são poucos. Gente, eu estou falando de 130 milhões que nasceram no decorrer de um ano. Cerca de 400 mil missionários existem. Para esses camaradas alcançaram, só essa galera que nasceu em um ano, é mais de 200 mil pessoas e mais de 700 pessoas por dia. Parafraseando isso, por isso que Jesus chegou e disse, ó, gente, a seara é grande. A seara está pronta. Mas são poucos trabalhadores. Não tem ninguém para trabalhar. É grande. O campo é enorme. Aí ela está olhando, cadê os trabalhadores? Está tudo pronto, tudo está certo. Só falta banheiro, cadê? Onde eles estão? Está grande a cela, está tudo pronto. Cadê os trabalhadores? É isso que dói. Aí Jesus faz um negócio interessante. Jesus chega e disse, agora, gente, veja, agora olha ao Pai, para que Deus derrame bênção para vocês. Olha ao Pai, para que Deus dê aquilo que vocês sempre querem. Olha ao Pai, para tudo que vocês desejarem aqui na terra, Deus conceda. Olha o dedinho. Jesus disse, ore ao Pai, ou rogue ao Pai, para que envie trabalhadores. Rogue, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A oração do jovem, quando está de joelho perante o Senhor, não é nada material que o cerca. Ele tem que orar e dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. A seara está grande, Senhor. Isso está me consumindo, Deus. Porque há muita gente na minha sala, tem 30 pessoas que não te servem. No meu colégio tem 1.000 pessoas que não te servem, Senhor. Isso está me consumindo, Deus. Porque eu sei que cada um dos meus colegas morrerem na situação que se encontram, vão para o inferno, Deus. Me capacita, Deus, para pregar dentro da escola onde eu estou, Senhor. Me dá força, Pai amado. Derrama da pulsão para que eu venha proclamar o teu evangelho, meus colegas. Essa deve ser uma das orações da mocidade. Deus, eu estou desejando namorar com aquela menina, ela é bonita, Pai. Deus, como eu gosto daquela menina, Pai. Tudo bem, não está errado, mas deve ser errado. Pai, não sei o que lá. É que não digo aos meninos, não é namoro não, eu gosto muito. Eu quero isso. Aí tem um que diz, Pai, eu não estou aguentando, Pai. A minha escola está perdida, os professores estão perdidos, os meus colegas, minhas famílias estão perdidos se não te conhecer, Senhor. Eu sei que o tempo é curto, Pai. Eu sei que o Senhor está voltando, Senhor. Eu olho ao meu redor, Pai, vejo meus colegas se prostituindo, usando droga, tendo relações de todo tipo de sorte de pecado, Pai. Eu não aguento, Deus, eu não estou conseguindo dormir, Pai, mas quando eu olho para o cenário que se encontra a sociedade e a juventude, Deus, por favor, Deus, derrama da pulsão na minha vida, Pai amado, para que eu venha pregar o teu evangelho, Senhor. Essa deveria ter oração, abençoada. Os camaradas estavam num jogador, foi uma alegria quando o Brasil será, eu quero mais sempre alegria e servir ao Senhor. Alegria, o desejo, estou nas coisas mudando, mas eu tenho alegria e desejo nas coisas que é mais importante, que é o reino de Deus. Que é o reino de Deus. Estou dando tanta prioridade às coisas que vão se sucumbir, mas o mais importante é que menos da família estudem para o inferno. E vocês sabem disso e não lutam. Em oração e intercessão é uma luta. Mas o tempo é gasto, só Deus sabe por quê. Para esses missionários, é uma missão, e eles estão lá. E é uma coisa que eu estou orando para Deus. Eu já tenho noção, já mandei ele para tudo. Para setores de missões voluntárias, de todo tipo. Botei até lá, eu quero ser missionário voluntário. Aí tem lá, para que lugar você quer ir? Eu mandei, eu acho que provavelmente para receber isso. Para onde você quer ir? Não importa o lugar, meu. Não importa, eu só quero que você me envie.
não quero saber se é, não quero saber, só quero que você me envie para ser missionário por algum tempo. Isso eu já mandei uns 2, 3, 4 e-mails para aí. Só Deus sabe. Então aí tem essa questão, Deus, pessoal. Então, por isso Jesus diz, a senhora está grande. Cadê os trabalhadores? Eu não sei o que eu acho, mas o que isso mais me deixa? Deixa eu ver aqui uma palavra aqui. É que eu vejo os jovens, eu já falei um monte de vezes. É um negócio impressionante para que o jovem, graças a Deus, a nossa cidade está começando agora a perder a timidez, estão se soltando mais um pouco. Mas quando eu comparo dentro da igreja, fora da igreja, dentro da igreja eu fico pensando assim, tenho certeza, porque lá fora é totalmente o oposto. Acreditar na igreja é um negócio, mas quando chega lá fora, se solta. Roda amanhã, que diz o ditado. Poxa, é isso que não entra na minha mente. Como é que passa coisa do reino? Não sei o que lá. Aquilo é para pecar, para viver uma vida depravada, para desobedecer pai e mães, para estar no meio das amizades, só Deus está fazendo. Isso aí ninguém entende do negocinho não. Isso aí está todo mundo solto. Mas quando é para fora do reino de Deus. Pelo amor de Deus, meu Senhor. Por isso Jesus diz, a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. A juventude confiou da idade de tudo. Não tem desejo de proclamar o Evangelho de Deus. Os mais velhos, os mais adultos, os mais velhos, mas vão vir daqui para o resto da vida. Aí qual é a geração que vem? Vai ser a mais fraca, que vai cair no colo de vocês a perseguição. A perseguição da igreja vai sair no colo de vocês. Mas isso é impossível se o desejo for servir a Cristo. Isso é impossível. Mas isso é impossível se esse desejo de servir a Cristo só se for quando tem um encontro com você. Isso só é possível, esse desejo de servir a Cristo, de estar na presença do Senhor, de desejar a alma para o Senhor. Isso só é possível se esse desejo só é possível, igreja, se esse jovem verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. Esse desejo só é possível se esse jovem verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo, teve a experiência com Cristo, na presença de Cristo. Esse desejo começa a pulsar dentro dele. Isso não sai da cabeça dele. Almas, eu preciso ganhar almas, eu preciso pregar, eu preciso orar, eu preciso interceder, eu preciso arrumar estratégia para conduzir os meus colegas para se aproximar de Jesus Cristo. É quando tem um encontro com Jesus Cristo. Entendendo isso, foi que o profeta Isaías, depois de ser purificado e transformado diante de uma convocação da parte de Deus, quando disse: quem enviarei? E quem irá por nós? Depois que Isaías foi transformado, depois que Isaías teve uma revelação de Deus, depois que Isaías teve um encontro com o Senhor, quando ele escutou a convocação, ele estava de boa, estava vivendo a vidinha dele, como muitos jovens vivem, para lá e para cá. Aí de repente ele escutou a convocação de longe: quem enviarei, quem irá por nós? Ele diz: epa, isso aqui nós, ele diz: Senhor, eu quero, Senhor, eu tenho um desejo de ir, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, Pai, eu quero, eu te conheci, eu tenho um encontro com o Senhor, Deus, eu estou aqui, Senhor. Quantos jovens dirão isso? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para pregar aos erros. Quem enviarei? Na parte 8. Note que Deus diz: a quem enviarei? Deus não diz: tu vai. Vai tu. Ele diz: quem enviarei? É uma convocação. Quem enviarei? Quem quer ir ser o missionário do Senhor? Quem quer se dispor para estar na presença de Deus, para pregar o Evangelho, para fazer tudo que Deus determina? Quem enviarei? Deus diz nesta noite. Quem irá por nós? Deus diz nesta noite. Aí foi que Isaías disse: Senhor, eu quero. Se eu não quero, Pai. Espírito Santo de Deus, se tem alguém, algum jovem nesta noite que esteja queimando o coração com esse sentimento, vai trabalhando, Espírito Santo de Deus, vai produzindo cada vez mais esse desejo de servir a Ti, ó Pai amado.
só depois de ser transformado, foi que ele disse: eis-me aqui. Existe mais de 6 milhões de pessoas que não são cristãos. Veja, existe mais de 6 milhões de pessoas que não são cristãos no mundo todo. Estimativa de missões globais aponta que existe cerca de mais de 7.400 povos, grupos e etnias que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. Esse totalizando aproximadamente cerca de 3,4 bilhões de pessoas no mundo todo. Aproximadamente cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo todo não escutaram o nome Jesus. Não tiveram um encontro com Jesus. E aproximadamente 7 bilhões de pessoas não são cristãos no mundo todo. Será que a senhora é grande ou não é? Vocês estão brincando com o tamanho que é a senhora. Por esse motivo, Jesus disse: ide, portanto, e farei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem, uma convocação que Jesus disse: ide, portanto, a todas as nações, batizando em nome do Pai. Ou então, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu uma ordem, nós estamos falando de Jesus, gente. Jesus disse: ide e vão aonde, Senhor? O mundo todo. Mas para que lado? Qualquer lado. É o que eu faço. Seja cheio da unção de Deus e vá-se embora. E ele esteja fazendo o que aqui perto de mim. É agora a hora de vocês ir. Por isso que Jesus disse isso. Ir por todo mundo. Jesus, meu Deus do céu, o próprio Deus, dando uma ordem. Ide. E muitos não querem. Olha a condição. Morreram cerca de 6 milhões de pessoas. Morrem cerca de 6 milhões de pessoas por ano no mundo. Por ano morrem cerca de 6 milhões de pessoas. Não, 6 não. 60 milhões de pessoas por ano morrem. Está aqui mais gente? 70 milhões de pessoas morrem por ano. Por dia morrem cerca de 170 mil a 180 mil pessoas por dia. Morrem no mundo todo. Cerca de 6.300 pessoas morrem por hora. Por hora. Equivale a aproximadamente 105 mortes por minuto. Esse tempo que nós estamos aqui já morreu gente para dedéu. Morreu gente que só. Por dia, por minuto. 105 pessoas. Marque um minuto do seu relógio. 105 pessoas já não existe mais. 105 pessoas já não existe mais. Vocês vão ver a gravidade agora. Com tudo isso, está aqui, ó. Cerca desses 60 milhões de pessoas que morrem por ano, preste atenção. Desse povo todo tem gente da nossa família. E se brincar é até da gente, depende da situação que a gente tiver, viu? E ninguém aqui é uma bolacha do pacote, não. Dessas 60 milhões de pessoas que morrem por ano, cerca de 63 a 68% dessas pessoas que morreram não são cristãos. 68% dos 60 milhões vão ao inferno. Não são cristãos. Vão ao inferno. E os 7 milhões restantes, para alcançar esses 7 milhões, seria exato mais 60 milhões. Desse tanto, 78% não são cristãos. Vão para o inferno. Veja a missão que você tirar na vocês. Eu estou falando só da galera que nasceu de um ano. E dos 7 milhões restantes? Para alcançar esses 7 milhões, cada missionário precisaria chegar em 15.556 pessoas. Seria de 42 a 43 por dia, 300 por semana, para chegar na tudo. Será que tem trabalho ou não tem para fazer? Com tudo isso, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eu entendi o que o Senhor quer. Eu entendi que morre tanta gente por ano. Eu entendi que desse tanto de gente que morre, 60% ou 68% vão para o inferno. Eu entendi que tem mais aproximadamente uns 7 milhões de pessoas, ou 5 ou 6 milhões de pessoas que não são cristãos, Pai. Eu entendi, Pai. Eu entendi que para alcançar esses milhões tem pouca gente, Pai. E aquelas poucas gente que tem lá, para alcançar esse mundo todo de pessoas, Pai,
levaria muito tempo e esforço para alcançar. Diante de tudo isso, ele disse: eis-me aqui, eu quero participar desse time. Me coloca, como eu não sei, de titular. Eu quero participar. Diante disso, foi que ele disse: eis-me aqui. Diante disso, vocês quiserem vir aqui. Se isso não toca o coração de vocês, se isso não faz vocês nem sequer repensar alguma coisa, então tem coisa errada com o cristianismo de vocês. Vou dar uma adiantada aqui para correr por causa do tempo. Jesus declarou em Mateus 24:14: será pregado esse evangelho de todo o reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Será pregado esse evangelho por todo o mundo. Peraí, mas quem vai? Jesus já tem que fazer isso de novo. Pregar o evangelho por todo mundo. E para que pregar o evangelho por todo mundo? Para testemunhar a todas as nações. Então vai lá o fim. Mas quem vai pregar? Quem já disse, poxa, não posso. Eu estou trabalhando. Não posso. Eu estou estudando. Não posso. Eu estou em um relacionamento muito sério agora. Não posso. Estou fazendo isso. Eu não posso. Estou aqui. Meu Deus, é tanta desculpa, meu Deus. Tanta desculpa, Pai. Portanto, diante disso, tudo foi que também um jovem, Samuel, alguém lembra de Samuel? Diante da circunstância que Samuel estava, o jovem Samuel, entendendo o chamado de Deus, que foi por 3 vezes respondido: eis-me aqui, quando Deus dizia: Samuel, Samuel. Samuel dizia: eis-me aqui, pensando que era o profeta Elias. Por 3 vezes Deus chamou o profeta Samuel. E por 3 vezes Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Aí depois disso foi pensando que era Eli, o sacerdote, e recebendo a instrução de Eli, de como responder se fosse chamado pela 4ª vez. Deus disse: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, que o teu servo te ouve. Oh Deus, preciso falar com vocês, juventude desta igreja, você tem que dizer: fala, Deus, que os teus servos te ouvem. Fala, Deus, eis-me aqui, Pai. O que o Senhor quer, Deus, que eu faça? Qual é a próxima instruções? Eu estava agora um tempo, uma missão, pregando o teu evangelho, já vim para casa e tudo mais, mas agora eu estou inquieto, Pai. O que o Senhor quer? Para onde eu vou agora? Para quem eu vou falar, Pai? Me dá a instrução. Fala que o teu servo te ouve, Senhor. É o que agora? Coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer. Oh Deus, essa juventude vem estar com esse sentimento. Esse sentimento. Estou finalizando, meus irmãos. Eis-me aqui. Diante de tudo este relato que eu mostrei para vocês, o que você diz ao chamado missionário de Deus, não é meu, você não precisa responder nada para mim. Diante de tudo isso, que morre não sei quantas milhões de pessoas por ano, que seja desse tanto de gente que morre, não são cristãos, que desse tanto de gente que morre vão ir para o inferno, não tiveram o encontro com o Senhor e Salvador. Diante de tudo isso, esses relatos que nos servem, jovens tirando a própria vida, jovens andando em caminhos tortuosos. O que essa mocidade diz a Deus? É vocês e Deus. O que vocês falam ao Salvador de vocês? Eles estão em busca daqueles que realmente estejam dispostos a servir a Ele de todo o coração, com toda gana, com toda vontade. Diante de todo esse relato, vocês têm que estar preparados. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês têm que estar preparados para morrer pela causa. Você tem que entender que Deus já nos disse: eu mandarei vocês como ovelhas em meio a lobos. Ser um missionário é algo, para mim, algo mais extraordinário de tudo. Mas você tem que entender que vocês têm que estar dispostos a morrer pela causa. Estar dispostos, porque homem não morre pelo que duvida. Deus não usa jovens covardes. Deus não usa ninguém tímido. Deus só usa jovens intrépidos, ousados, com desejo de servir a Ele, com disposição de entregar toda a sua juventude para Jesus Cristo, com disposição de dar até a própria vida por Cristo. Deus está buscando nessa noite tal jovem que se disponha a servir e a pregar às nações, e a pregar às suas
ouviu, mas quando ela para fora, só para carro. Ele está convocando jovens ousados nessa noite para servir a Ele, para buscar e entregar toda a sua juventude. Ó Espírito de Deus, alguém nessa noite, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando no coração desse jovem, Deus. Eu vejo eles correndo para lá e para cá, eu vejo eles com tanta empolgação para fazer coisas seculares, Deus, mas quando é para as coisas do teu reino, Pai amado, o negócio é mais complicado, Senhor. Você tem que entender também que para servir a Jesus Cristo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Coisas que vocês acham que é importante, mas para Deus não é. Você tem que entender que para servir a Jesus Cristo tem que abrir mão de certos estilos de vida que cada um vive. Vocês terão que abrir mão de muita coisa para servir. Sempre os missionários, sempre os servos de Deus, eles abriram mão. Porque eles só pensavam numa coisa: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que eles pensavam. Deus não usa covardes. Por que você responde a Deus? Isaías diz: eis-me aqui. Ô pastor, tu pode vir para cá, pastor? Por enquanto não. Isaías diz: eis-me aqui. Não está finalizando, Deus. Isaías diz: eis-me aqui. Jovens em missões. Quem vai fazer isso? Quem é? Eu tenho que dizer para vocês: é quem? É o pai de vocês? Não, meu pai não é crente. É o irmão de vocês? Não, porque ele não é crente. Quem é quem? Não sei. Quem é que vai? Não, filho, é você. É você que tem que ir. Ah, mas aí se eu for, eu vou ter que ir abrir mão de muita coisa. Exato. Se eu for, eu não vou ter que andar em determinado lugar. Claro. Se eu for, muitos amigos meus, amigos que vocês acham, vão se afastar de mim. Claro. Se eu for, eu não vou ser mais a peça fundamental do meu grupo de amigos. Claro que sim. Agora, se você for aquele que lhe enviar, que é dono de tudo, que é dono da sua vida, que disse: no pouco for fiel, no muito te colocarei. Aquele que te enviar, ele tem total condição de ver o seu ministério e dizer: esse aqui é meu, ninguém toca nele, ele é meu servo, ele é meu soldado, ele é meu embaixador, ele é meu missionário. Ele abriu mão de tudo para me servir. Jesus Cristo diz isso nessa noite. É melhor abrir mão das coisas que o serve e abraçar as coisas que Deus tem, ou abrir mão das coisas de Deus e abraçar as coisas do mundo. Qual o mais importante? Futebol, filme, de acha quatro, que tantos jogos se alimentam, esgrama de jogos que sabem que tem que servir a Cristo. Agora foi. Agora já era. Agora já foi. Já acho vocês querem mais que Jesus Cristo faça por vocês? Não ficar velho para servir a Cristo? Tem medo de trazer uma devocional, tem medo de fazer uma oração, tem medo de ler a Escritura, tem medo até de dizer que é crente na escola. O problema de vocês não é comigo, não. É com o seu Deus. O que vocês querem mais, gente? Ficar velho depois de tanto tempo? Tem uma questão que o Josué Ariano também falou, que disse que tinha uma jovem que ela teve um chamado. E ela teve um chamado para ser missionária. Ela disse: não, Deus, eu sou muito jovem ainda, eu tenho que terminar meus estudos. Quando eu terminar meus estudos, eu vou. E ela foi ficando mais velha, terminou os estudos, né? Aí Deus fez o chamado para ela de novo. Ela disse: não, Deus, que agora eu vou me casar, agora eu vou formar família. Depois que eu me casar, Deus, eu vou e faço missões. Aí ela vai se casa, forma família. Aí Deus vai e faz o chamado novo. Ela diz: não, Deus, que agora eu tenho que ter um filho, eu tenho que cuidar do meu filho. Deixa meu filho crescer, e depois que ele crescer, eu vou e sirva ao Senhor. E isso foi, com fé, o filho cresceu e ela ficou velha, ficou de idade. Aí passando um profeta, um homem de Deus na rua. Aí Deus tocou no coração dele: vá lá na casa da Marcela. Chegou lá na casa dela, bateu na porta. Não sei se aí é história verídica ou se é ficção, mas tem um sentido bem interessante. Chegou na porta dela, bateu na porta dela. Assim diz o Senhor, disse na porta dela: por tua causa, por esse tempo todinho que tu deixou de me servir,
Mais de não sei quantos, ele falou o número, agora me fugiu a memória, vou chutar aqui o número. Mais de não sei quantas mil pessoas deixaram de ser salvas pelo seu ministério. Você era jovem, eu lhe chamei, você não quis. Você disse que terminou os estudos, eu lhe chamei, você não quis. Porque tinha um relacionamento, casamento. Você terminou o casamento, eu lhe chamei, você não quis. Porque tinha filho. O filho cresceu, você era validado. Por causa do... você deixou... Não sei quantas mil pessoas foram para o inferno por causa de você negou o chamado. Então, por causa disso, agora, assim diz o Senhor, ele pagou um alto preço. Porque às vezes Deus quer usar uma de vocês, e através do ministério de vocês, muitas pessoas serão salvas. Aí vocês negam o chamado de Deus. Aí eu estou próximo de vocês, não tenho encontro com Cristo. Vocês não falam de Cristo para mim. Eu acabo sucumbindo e morrendo nas minhas pratas. Vou para o inferno. E por causa de vocês, que vocês não quiseram escutar o chamado do Senhor, vai pagar o preço. Então, muitos delas foram chamadas porque você não foi. Tantas e tantas pessoas morreram por inferno, porque você ia ganhar. Eu ia usar você, para você ganhar milhões e milhões de pessoas. Mas você não escutou o meu chamado, não quis. O que vocês vão dizer ao Senhor? O que vocês vão dizer ao Deus de vocês diante disso tudo? É vocês que tem que se eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Eu queria convidar o Bruno para estar aqui. Não desconcentre, gente. Não perca a concentração. Sinta a presença de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Deus se faz presente nesta noite. Você não veio aqui à toa, jovem. Escuta a voz do Senhor que teve essa noite. Aquele, mas é aquele. Ele nos vai curvar com nós. Quem enviarei? É aquele que realmente quer ser usado por Deus. Espírito de Deus. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus. Neste lugar. Foi anunciado, Pai amado, a sua palavra, Deus. O Espírito vai abrir o coração e na mente de cada um, Deus. Se tem algum jovem, Deus, que tem esse desejo, alguma pessoa que deseja te servir, Senhor, fala ao coração dele agora tremendamente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Vai trabalhando, Espírito Santo. O pastor vai estar aqui orando. O grupo aqui vai estar louvando, Senhor. E com tudo isso, Pai amado, vai trabalhando, Espírito Santo. Vai trabalhando, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo.